A comissão especial que analisa a reforma da Previdência retoma hoje a discussão sobre o parecer do relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Esse é o terceiro dia de debates. A reunião começa daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã. E o deputado Samuel Moreira gentilmente nos atende a partir de agora, conversa com a gente em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. Como vai, deputado? Bom dia. Obrigado pela participação. Só corrigindo que quem está aqui é o Marcelo Ramos, o presidente, não o relator perdão. Samuel Moreira. Perdão, deputado, perdão. Não, só para não claro. confundir o seu ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado pela presença, deputado. Como é que vai ser a reunião hoje? Qual é a expectativa, a conclusão dos trabalhos, para quando? Olha, eu acredito que a tendência é de uma reunião bastante longa. Nós ainda temos 77 deputados para serem ouvidos. O nosso esforço desde o início é de terminar os trabalhos em junho. Agora, para terminar os trabalhos nessa semana, é preciso ter segurança em relação aos votos. Ainda há algumas insatisfações em alguns partidos e como a margem dessa matéria é muito pequena, 2 partidos de centro que por algum motivo não votem já comprometem inclusive a garantia de quórum mínimo para a realização das votações, mas eu estou, como eu disse ontem, com um otimismo cauteloso. Então eu estou bastante otimista de que é possível votar essa semana, mas é preciso ter cautela, porque a votação depende da garantia de votos, para não correr o risco de ter o relatório derrubado, o que indicaria a necessidade de nomear um novo relator e reiniciar todo o processo, o que seria muito mais lento do que talvez esperar 1 ou 2 dias a mais. Deputada Josias de Souza, de Brasília, o senhor introduz no processo um risco que não se imaginava existente. Todo mundo está dando de barato que a comissão vai aprovar. Eu lhe pergunto que risco é esse, o que é que gera essas insatisfações a que o senhor se refere, e pergunto também se há algum risco de, no processo de votação, numa emenda ou outra, ser extraído do relatório ainda alguma coisa que signifique uma redução em relação à economia que se pretende com o relatório. Há esse risco? Há alguma emenda que reúne apoio para retirar reais desse montante de economia que se pretende fazer? Na verdade, Josias, talvez eu não tenha me feito compreender. O relatório do deputado Samuel Moreira, ele é muito preciso e ele ampliou muito o apoiamento em torno da proposta. Acontece que tem alguns aspectos do relatório que estão sendo questionados. E eu ainda não conversei, eu tenho uma conversa daqui a pouco, então logo acabei a entrevista com o deputado Samuel Moreira, para ver que ajustes serão feitos. Por exemplo, há um entendimento de boa parte dos partidos de que a retirada, o texto que trata da retirada de estados e municípios da reforma, ele está dúbio. Há um entendimento de alguns partidos de que nem tudo voltou a ser constitucionalizado, de que alguns itens ainda continuaram remetidos para a lei complementar. Então é um ajuste fino que precisa ser feito no relatório para dar a tranquilidade necessária de garantia dos votos. Então o nosso esforço hoje é de fazer todas as falas. Vamos tentar conseguir realizar isso hoje para que a gente inicie o processo de votação. Quanto a ter alguma matéria que tenha apoiamento suficiente para modificar o relatório, eu não consigo enxergar isso nesse momento do debate, a não ser a questão de estados e municípios, que eu acho que tem alguma chance de voltar, mas só em plenário. Eu acredito que do relatório do relator, com um voto complementar, que será apresentado tão logo encerre os debates, não haverá apoiamento para nenhuma emenda. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes disse que esse relatório abortava a nova previdência do governo. Os senhores estreitaram relações novamente com o ministro Paulo Guedes? O senhor diria que esse relatório está sendo aprovado a despeito do governo ou com o auxílio do governo? Eu acho que mais importante do que agradar o ministro Paulo Guedes é agradar os investidores que querem enxergar estabilidade no país para voltar a investir, os empresários que estão assustados com as consequências dessa grave crise econômica, os trabalhadores que querem ver o país voltar a crescer e dar garantia dos seus empregos e, acima de tudo, 12,7 milhões de desempregados, 4,7 milhões de desalentados. E esses reagiram muito bem ao relatório do deputado Samuel Moreira. Portanto, eu prefiro ficar com a opinião da maioria do povo brasileiro.
Acho que a Câmara assumiu a sua responsabilidade de enfrentar uma pauta que no início era uma pauta com bastante rejeição na sociedade, travar um debate de qualidade no seio do parlamento, que foi ganhando a consciência da população de que a reforma é imprescindível para que o Brasil tenha uma chance de voltar a tomar um caminho de prosperidade. Então eu diria que não tem como tirar a iniciativa do Poder Executivo que encaminhou o projeto para a Câmara, teve a coragem de encaminhar o projeto para a Câmara. Agora, de quando ele chegou na Câmara em diante, não tem como não reconhecer que foi a Câmara dos Deputados e os deputados que tiveram a consciência de blindar essa pauta de todas as crises criadas pelo governo e pela política, entendendo que nós não podemos submeter o Brasil e os brasileiros às crises criadas pela política. Estamos ouvindo aqui o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Ô, deputado, quais entraves ainda tem nessas discussões aí na Comissão Especial? Que pontos a oposição ainda questiona e precisam ainda de discussão na comissão? A oposição, ela precisou, após o relatório do deputado Samuel Moreira, mudar a narrativa dela. A oposição passou toda a primeira etapa dos trabalhos batendo em trabalhador rural, nas mudanças de trabalhadores rurais, de BPC, de professores, tratando da desfuncionalização e da capitalização. E todos esses itens foram modificados pelo deputado Samuel Moreira. Então a oposição, a partir do relatório do deputado Samuel Moreira, precisou primeiro reconhecer os avanços do relatório e o fez expressamente em vários discursos. Mas precisou criar uma nova narrativa para ser contra. E a nova narrativa para ser contra é a narrativa de que 80% da economia prevista pela reforma dar-se-á no RGPS, no Regime Geral de Previdência, no INSS, e não nos regimes próprios. O que é uma narrativa falsa, na medida em que é óbvio que o RGPS sempre vai ser responsável pela economia maior, porque a base dele é infinitamente maior do que a base dos regimes próprios. Então, é uma narrativa que não se sustenta, mas é hoje a narrativa principal da oposição. Então, eu acredito que no que há de demandas da oposição, é difícil que essas modificações ainda sejam feitas no relatório do deputado Samuel Moreira, até porque, a partir de agora, qualquer medida tem que ser muito calibrada no que diz respeito ao impacto fiscal, para que a gente não acabe entregando uma reforma com uma economia menor do que aí 900, 800 milhões de reais. Ok, ouvimos aqui o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Obrigado mais uma vez, viu, deputado, pela presença aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Bom dia, daqui a pouco estamos abrindo a comissão nesse nosso esforço de seguir trabalhando pelo Brasil e pelos brasileiros. Bom dia, um grande abraço a todos.